Olha o Boca, sai o time do Boca, de graça, Sheik roubou, lá vem ele, invadiu a área pela esquerda, saiu o goleiro, ele tocou, gol! O Corinthians vai conquistar a Libertadores pela primeira vez. E não é só Corinthians, eu estou dizendo, aqui é o estádio de todos os clubes. Pode perguntar aos jogadores o quanto eles gostam de jogar aqui no Pacaembu. O Estádio Municipal de São Paulo foi inaugurado em 27 de abril de 1940, pelo prefeito Francisco Prestes Maia. Então maior estádio da América do Sul, sua festa de abertura contou com um desfile de mais de 10 mil atletas. Na época, Getúlio Vargas usou o evento para fazer propaganda do Estado Novo, seu regime ditatorial. Pode ser lido mesmo como um evento cívico e até mesmo político, que mostraria a modernidade que São Paulo, cidade, São Paulo, estado e o Brasil como um país estavam alcançando, muito por uma ideia de disciplina também. O movimento da cabeça dos atletas ele deveria ser sincronizado em qual momento que eles deveriam olhar para a tribuna para fazer uma saudação, né, a tribuna de honra onde estavam os convidados, que distância eles deveriam manter entre uma delegação e outra, uma ideia de marcha militar. Porém, na inauguração do Pacaembu, o discurso de Getúlio Vargas não foi recebido apenas com aplausos. O presidente também foi vaiado. Isto porque Vargas não era exatamente querido pelos paulistas, principalmente após ter reprimido a Revolução Constitucionalista de 32. O público aproveitou então para dar um recado ao presidente. São Paulo tinha uma equipe modesta, um time pequeno, um grupo pequeno naquele desfile. São Paulo foi ovacionado por quase 70, 80 mil pessoas que estavam no Pacaembu naquele dia da inauguração. Por que o São Paulo foi tão ovacionado? Porque o Getúlio Vargas ele havia proibido manifestações e bandeiras das federações do Brasil. E São Paulo desfilou com as cores da cidade e com os emblemas da cidade. O teu São Paulo das bandeiras. E aí foi uma resposta do público ao que fez Getúlio Vargas. Então São Paulo foi chamado naquele dia de o mais querido, inclusive por Getúlio Vargas, que teria conversado ali com seus pares na tribuna, dizendo, poxa, como esse time de São Paulo, ele é querido, né? Ele é o mais querido de São Paulo. E aí nasceu essa expressão por causa do Pacaembu, por causa dessa política federal e estadual, pegou e hoje a gente ainda usa, né? O terreno onde o Pacaembu foi construído foi doado à cidade pela Companhia City, uma empresa de loteamento com capital brasileiro, inglês e francês. Ali era uma região desvalorizada e pantanosa que precisou ser drenada para viabilizar as obras. Ele está localizado num vale com um córrego no meio. Então você não consegue fazer nenhuma construção vertical. A Companhia City loteou os terrenos do Pacaembu e concebeu o Pacaembu para poder potencializar a venda dos seus terrenos, com um viés de exploração imobiliária. Mas a prefeitura tinha um projeto de inclusão social para o estádio. Mais do que um campo de futebol, ele também é um clube municipal, com ginásio, piscina e pista de atletismo. Esta proposta do prefeito Fábio Prado, que foi antecessor de Prestes Maia, fez com que o Pacaembu se tornasse um símbolo para os paulistanos. Em 1935, a Prefeitura de São Paulo criou o Departamento de Cultura. A ideia era de ser um espaço de lazer, um espaço de atividades físicas, começa a ser visto realmente como uma coisa que faz bem para a saúde, que é benéfica para a sociedade como um todo, especialmente para as populações mais marginalizadas. Um complexo focado em cultura, esporte e lazer. Se você observar o projeto original, a própria concha acústica que dava de costas ao ginásio poliesportivo, ela virava um grande salão de festas. Na década de 40, década de 50, na década de 60, ele recebeu inúmeros eventos correlatos a essa sua essência. Na década de 70, ela marcou a construção do tobogã, que igualmente é algo muito amado
pela população. É algo um pouco mais polêmico do estádio, porque não faz parte da construção original. Concedido à iniciativa privada, o complexo será administrado pela Alegra Pacaembu pelos próximos 35 anos. Foi em 2019 que Bruno Covas licitou o estádio e assinou o contrato, mas foi seu antecessor, o ex-prefeito João Dória, quem havia feito a proposta. Todos sabem que eu amo futebol, eu gosto muito de futebol desde muito cedo, sou um torcedor entusiasta do Santos Futebol Clube nos bons momentos e nos maus momentos. E o primeiro jogo de futebol que eu assisti na minha vida foi no Pacaembu, foi um jogo do Santos e Palmeiras, obviamente o Santos ganhou, e foi a primeira vez que eu vi o Pelé jogando, Pelé e Pepe, vi um gol maravilhoso do Pelé, um gol espetacular do Pepe. Eu fiquei muito emocionado de narrar aqui o título do Santos num jogo histórico contra o Peñarol. Por quê? Porque me veio na cabeça o Santos conquistando o Libertadores com o Pelé. Aquela época de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, que eu não vivi, mas eu sei da história. O jogo estava transcorrendo e eu estava imaginando o Pelé dentro de campo. Aí o menino Neymar marcou um gol que decretou a conquista da Libertadores para o Santos. Foi bem aqui, eu falava, bate Neymar, bate Neymar, bate Neymar! Pumba! O Palmeiras também teve bons momentos no Pacaembu. Em 1994, comandado por Vanderlei Luxemburgo, o clube foi campeão do Brasileirão sobre o Corinthians, seu principal adversário. Com a atuação da dupla de craques Rivaldo e Edmundo e com defesas brilhantes de Veloso, a torcida alviverde festejou nas 2 partidas da final que foram disputadas no Pacaembu. Apesar de nunca ter sido campeão aqui no Pacaembu, né, o Corinthians, né, foi onde eu me destaquei mais. O Pacaembu está marcado muito na minha memória. Eu morava no Transamérica, né, em frente à FAAP. Eu lembro bem que eu saía dos jogos aqui, andando pela Praça Salimire, tem uma barraca de jornal ali, tem um tiozinho e a tiazinha que vendia cachorro-quente. E eu saía dos jogos aqui, terminava meia-noite, meia-noite e meia, caminhando, tomava gelada, subia a Rua Lagoas ali, e chegava no frete. Ó, eu falo com você do Pacaembu e eu fico emocionado, arrepiado de falar desse lugar aqui. Se eu tivesse que escolher como templo do futebol, para mim, claro que tem o Maracanã lá no Rio de Janeiro, mas não tem essa ligação tão grande como é a imprensa de São Paulo tem com o Pacaembu. Se eu tivesse que escolher um templo do futebol, para mim, esse templo seria o estádio do Pacaembu. Todo mundo se sente um pouco dono do Pacaembu, né? O Pacaembu é da cidade, o Pacaembu não é de nenhum privado, o Pacaembu não é de nenhum governante, o Pacaembu de fato é da cidade. Além de ter sido o prefeito responsável por entregar o estádio do Pacaembu à cidade, Prestes Maia teve como um de seus maiores feitos o Plano de Avenidas de São Paulo. Engenheiro e arquiteto formado pela Escola Politécnica da USP, foi ele quem projetou parte das grandes avenidas que hoje conhecemos, como a Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho. O plano radioconcêntrico, em que você tinha um centro, a proposta é fazer vários anéis viários em volta desse centro, que poderia a cidade ser expandida indefinidamente e com vias que saíssem desse centro e que fossem ligando esses anéis sucessivos que seriam construídos ao longo do tempo para acomodar as pessoas que chegavam a São Paulo e os investimentos que isso demandava. Mudou a cara de São Paulo e naquela época São Paulo era um canteiro de obras. Ele queria desviar o trânsito do centro da cidade para deixar tudo mais largo, mas por mais visão que ele tivesse, ele nunca poderia imaginar que São Paulo ficaria como ficou hoje, né? Excesso de carro e tudo mais. Essa questão rodoviarista da indústria automobilística era o que prevalecia. Me parece que naquele tempo não tinha muita alternativa. Não existia ecologia, essas avenidas todas que foram abertas, a retificação do Rio Pinheiros, a retificação do Tietê, as marginais. E nós hoje temos como consequência os enormes problemas de drenagem, de alagamentos anuais. Tudo isso foi aceito e adotado ao longo do tempo. Não teve ninguém até agora que rompesse completamente com isso. Não aconteceu.
ou que fizesse um plano mais voltado para a qualidade de vida das pessoas, para o meio ambiente, que aliás eu acho que nós estaríamos precisando de um prefeito assim.